Hoje nós vamos meditar no Salmo 51 e vamos ver Deus repreendendo a Davi e também o seu arrependimento. Nem sempre todos estão dispostos a se arrepender ou reconhecem os seus erros, né? Porque não há arrependimento se não houver reconhecimento dos erros. Então, isso é muito importante você entender o processo do arrependimento e o recebimento do perdão. Até porque o arrependimento, ele é um dom vindo de Deus. Então hoje Salmo 51 e o bispo começa assim: a repreensão e o arrependimento. Embora Davi continuasse sua prática religiosa normal, após ter cometido o pecado, ele estava dominado pela insensibilidade. No entanto, mesmo vivendo em uma condição de esfriamento espiritual, o Altíssimo não desistiu de despertar sua consciência dormente. Assim, enviou o profeta Natã para confrontar seu erro e chamá-lo ao arrependimento. Deus age da mesma forma com aqueles que se encontram caídos hoje. Ninguém viverá sobre o jugo do pecado se, como Davi, aceitar a repreensão e se consertar. Então, esse salmo eu acho que é muito importante, vai ajudar você a compreender, talvez, a você mesmo. O problema de Davi foi quando ele, então, cobiçou a mulher de Tobias, um amigo dele, que estava na guerra, e ele estava no palácio, descansando. Ele não quis ir à guerra, né? Ele foi até orientado a não ir, mas desejou ficar e ficou, viu a mulher dele, Betseba, e ele a desejou e trouxe ela para o seu leito. E não contava que ela ficasse grávida na primeira noite. Então, ficou grávida. E ele, para resolver esse caso, né? Porque na lei de Levíticos, então a pessoa teria que morrer. Morreria ele e ela apedrejados por esse ato, não importando se ele era rei ou não. Só que ele ocultou isso. Ele trouxe Tobias, então, para a casa, determinando que ele descansasse, ficasse com a mulher dele. Então ele pensou assim, não, ele vai ter relações com a mulher dele, e aí vão pensar que essa gravidez é um filho dele, um fruto dele, mas ele era um homem muito honrado, não aceitou nem sequer chegar em casa. Então, Davi mandou ele de volta para a guerra, mas para frente da batalha, sabendo que ele iria morrer. Deixaram ele sozinho, junto aos inimigos, os inimigos mataram ele. Então, na verdade, Davi entregou ele à morte para a mão dos seus inimigos. Então, isso foi muito mal aos olhos de Deus, né? Tanto a traição, como ele ter levado esse homem à morte, tudo ficou calmo. E ele, para se fingir de honrado, trouxe a mulher para morar com ele e assumiu ela como esposa. Mas Deus achou isso mal, né? Ficou oculto, mas não ocultou os olhos de Deus. Então, começa assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. O comentário, já vou começar por ele, diz: culpado. Aos olhos do Altíssimo, Davi era um transgressor. Por causa do seu pecado, ele merecia a morte, mas a sua confissão e o seu arrependimento atraíram a benignidade, o perdão e a vida que vem de Deus. Até porque o profeta foi confrontá-lo com respeito ao pecado que ele havia cometido. E quando foi confrontado, então ele assumiu o seu erro, né? Ele não ocultou, ele não disse, não, mas a culpada foi ela, porque ela estava lá se lavando e eu vi ela se lavando e desejei ela. Não, ele não culpou ninguém. Ele assumiu, ele foi, eu fui o culpado. O 2, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. E o comentário diz assim: a humildade é a grandeza da fé. Reconhecer os pecados é o primeiro passo que a pessoa deve dar para encontrar o perdão divino. Davi foi humilde para reconhecer seus erros e também sincero ao confessá-los a Deus. Ele venceu a vergonha, o medo de cair em descrédito com o povo e o desprezo para então voltar a ter aliança com o Senhor. Davi sentia a alma imunda e queria limpeza proporcionada pela remissão das transgressões. Quem está no pecado é afetado por manchas na alma, que só poderão ser apagadas mediante o genuíno arrependimento. Então, veja que a humildade que ele teve foi essencial
para ele ver a diferença na vida dele. E aí agora o 3, né? Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Então, aqui está a fórmula do arrependimento, né? Ele falou assim, o meu pecado está diante de mim. Ele foi sincero, né? Com ele próprio e com os outros. Então, ele não tentou enganar, ele não tentou abafar aquele caso, ele expôs. E aí a gente nota, né, o quanto a Bíblia é preciosa, porque a Bíblia expõe mesmo os erros, as falhas de todos aqueles seres humanos, né? A humanidade está aqui presente em todos eles, mostrando que nós somos falhos, cheios de pecados. Aí o comentário diz o seguinte: assumiu a responsabilidade. Outra evidência marcante do arrependimento de Davi foi o fato de ele não tentar diminuir o seu erro culpando os outros. Isso mostra que quem realmente está arrependido não perde tempo dando desculpas esfarrapadas, mas toma providência para alcançar o perdão e mudar. Então, olha que forte, né? Olha o passo a passo do que Davi fez, e todos nós, diante da nossa situação, devemos fazer o mesmo, né? 4. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. E o comentário diz assim: Davi foi herói e vilão. Durante sua vida de fé, ele experimentou altos e baixos, teve comunhão com Deus, mas também viveu agruras com o diabo, cedeu ao pecado e por isso sua alma gemeu. Ficaram registradas nas Escrituras não somente suas vitórias, mas também seu fracasso, para que pudéssemos tomá-lo como exemplo e não cairmos no mesmo erro, para que os salvos permaneçam com o nome no livro da vida. É necessário manterem os valores da fé, a obediência a Deus e renúncia constante. Por isso, todos nós estamos sujeitos a decepcionar alguém, por sermos humanos, né? Mas sabe o que faz toda a diferença? Quando nós estamos cumprindo algo que o Senhor Jesus nos orientou: vigiar e orar, né? O vigiar é estarmos atentos não nos outros, mas em nós mesmos. E a oração é a comunhão com Deus, porque enquanto estamos em comunhão com Deus, não vamos ter como pecar ou cair em tentação, nos esfriar, porque de fato, Davi, quando estava tudo bem, ele terminava se lançando nos braços do mal. Mas quando estava tudo mal, então eles voltavam-se para Deus. Natural do ser humano. Por isso o Senhor Jesus orientou muito bem: vigiai e orai. No 5, eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. O comentário diz assim: a verdade no íntimo. Davi havia escondido o seu pecado por quase 1 ano, mas agora sente o peso do engano. Há quem se preocupe com o comportamento correto diante dos homens, porém é na mente que todas as boas ou más ações se originam. Os pensamentos podem ser secretos para todos, exceto para o Altíssimo. O zelo pela pureza e retidão interior mantém a salvação. A fé sem sinceridade ou verdade no íntimo não possui valor. Por isso que quando ele olha para nós, ele vê o nosso íntimo, ele vê o que ninguém está vendo. Às vezes a aparência, né, física, as vestes, a roupa da pessoa, ela aparenta uma santidade, mas você não sabe o que está dentro dela, né, o que está no coração dela. Então, o 7 diz: purifica-me com ísopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. O que eu posso traduzir esse versículo 7? O batismo nas águas é uma decisão que a pessoa deve tomar na vida dela de sepultar a velha criatura. Então, se ela teve um passado horrível, se ela teve uma vida de fracassos, então ela decide sepultar essa velha vida, as velhas atitudes, as velhas manias nas águas batismais. Então é uma decisão, ela morre. Dali em diante, ela vai agora purificar a sua alma, a sua vida, de acordo com a palavra de Deus. Ela vai seguir o Senhor Jesus
de acordo com a palavra dele, não mais de acordo com os seus sentimentos ou com o seu coração. Por isso que o batismo nas águas, por si só, não faz nenhum milagre. Aí o 8, faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Então, Deus não havia quebrado os ossos dele, mas o peso da consciência fazia ele se sentir assim. Assim são todas as pessoas que têm a sua consciência manchada, né? Ela está nessa condição. Por isso que ele falou, cria em mim um coração puro e um espírito reto. Porque ele fala, se eu não estou em erro, é em Ezequias, que ele dá um coração de carne e ele tira o coração de pedra. O coração de pedra é aquele que nos leva ao pecado. O coração de carne é aquele que nos leva a Deus. O 11. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. O comentário do 11 diz, ao esconder suas iniquidades, Davi se distanciou da presença de Deus e perdeu a alegria da salvação. Era isso que o torturava. Ele não pediu que o Senhor poupasse o reinado dele, e sim para não ser lançado fora da sua presença. Isto é, Davi não estava preocupado em perder a coroa de rei, mas a coroa da salvação. Quando disse para Deus não retirar dele o Espírito Santo, deixou claro que não poderia viver sem ele, pois era a sua maior riqueza. Isso em diferença ao antigo rei, Saul, que ele fez de tudo para não perder o trono, mas não estava preocupado em agradar a Deus. Torna, 12, a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então, a alegria da salvação, O gozo de você ter a sua alma salva. Porque você acha que há tantas pessoas mergulhadas na depressão, no vazio, nas trevas, porque a alma dela não está salva. E por essa situação de não estar salva, a alma perdida, ela se sente então fragilizada, longe da presença de Deus. É como você imaginar uma fogueira, Quanto mais perto da fogueira você está, mais aquecido você fica. Mais longe do fogo você está, mais frio você está. Então assim também é o coração humano, que quanto mais longe de Deus, mais em trevas ele fica, mais frio ele está. Quanto mais perto de Deus, mais quente, mais forte, mais iluminado ele está. Então ele continua, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. O comentário diz assim, compartilhar a experiência. O salmista se propõe a ensinar outros transgressores a retornarem ao caminho da fé, mas faria isso somente após receber perdão e restauração. É exatamente isso que a história de Davi faz até hoje. Isto é, todas as vezes que o pecado dele e suas consequências são mencionados, o justo tem o temor despertado. E quando o seu arrependimento e o seu perdão são destacados, os caídos recebem chance de renovo. A experiência de Davi ensina que somente aqueles que realmente conhecem o Altíssimo e o seu caminho estão aptos a influenciar os outros. Isso significa que para ensinar sobre os preceitos eternos, não basta ter aptidão. É preciso ter fidelidade e um coração temente a Deus. Então, quer dizer, hoje, o exemplo dele serve para ajudar outras pessoas e manter outras na fé. Livra-me, do 14, dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. E esse comentário diz o preço da cobiça. Davi tinha consciência de que o adultério era uma transgressão, mas permitiu que o desejo aguçado por seus olhos se transformasse em cobiça. No entanto, ceder aquele desejo para ter prazer imediato rendeu a ele o maior problema de sua vida. Na tentativa de remover os vestígios do seu pecado, desagradou o Altíssimo ainda mais.
mandou matar o marido temente e fiel da mulher com quem pecou. A santidade e a pureza de Urias eram, eu até falei Tobias, né? É Urias. Eram preciosas aos olhos de Deus. Por isso Davi sabia que o sangue inocente sujava as suas mãos. A vida do salmista é uma prova de que fazer escolhas sem pensar nas consequências acarreta sofrimento e dor, além de uma mancha na própria história. Deus, ele perdoa o pecador, mas não o inocente. Então, o que isso significa? Que o pecador, ele vai colher os frutos do seu pecado. Por exemplo, esse filho que iria nascer dessa mulher terminou por morrer, né? E o filho dele depois veio a traí-lo, e o inferno no reinado dele. Consequência desse ato aqui. Mas aí você consegue compreender que o pecado, ele traz consequências seríssimas à vida da pessoa. E não é que Deus esteja punindo a pessoa, mas é que o pecado traz como consequência isso. Aí o 15 ele diz: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Por quê? Porque quando a pessoa cometia um pecado, um erro, né, então ela levava um animal, normalmente um cordeiro, uma ovelha de 3 anos, perfeita, para que o sacerdote pudesse imolá-la. Então, aquele sacrifício, aquela ovelha, aquele animal, ele morreria em lugar do pecador. Então, simbolicamente, aquele animal ao morrer, ele estava levando o pecado do pecador com ela. Mas, como você sabe, né, nenhum animal seria suficiente para morrer por um ser humano, porque todos os animais são irracionais, eles não pensam, eles são inocentes, literalmente inocentes. Então, ele carregava partes do pecado. O pecador, então, vendo aquela morte, ele tinha que imaginar, aquela morte deveria ser para mim, mas passou para aquele animal. Então, ele morreu no meu lugar. Eu não vou mais voltar a cometer. Mas aí o ser humano começou de uma forma que toda vez que ele pecava, ele levava um animal para matar, para que ele morresse no lugar dele, então estaria tudo resolvido. Então deixou de ser aquele processo de sacrifício, deixou de ser para agradar a Deus, para ser algo mecânico. Então, por isso que ele falou assim, sacrifício Deus não quer, mas Deus quer a nossa obediência. Porque muito mais do que levar um animal a ser sacrificado, é eu obedecer. Né? Eu sacrifiquei um animal, mas eu estou obedecendo. É como você saber que o Senhor Jesus morreu pelos seus pecados, mas continuar pecando. Então, não muda a sua história saber que Jesus morreu pelos seus pecados. Mas vai mudar a sua história se você ter atitudes coerentes com o que o Senhor Jesus fez na cruz. Então, ele termina assim: faze o bem a Sião, no 18. Segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Então o muro será edificado. A vida espiritual será edificada. Por isso que o Senhor Jesus, ele é comparado a uma rocha. E nós temos que edificar a nossa morada espiritual sobre ela, para que nunca venhamos ser abalados por nada deste mundo e permanecermos firmes até o final. Você está firme até o fim? Como é que está a sua vida espiritual? Como é que está você no seu relacionamento com Deus? O que você pode fazer para mudar? Então, pense nessas perguntas e responda para si mesmo, tá bom? Mande esse salmo para alguém, você vai ajudar alguém que está talvez caído, se sentindo culpado, talvez fraco, deprimido, ou para alguém que quer se manter firme na fé. Manda esse salmo para alguém, tá bom? Esquece não. Deus abençoe.